Então, eu visitei o presidente Bolsonaro nessa segunda-feira e eu não havia mencionado nada até agora porque eu não sabia se eu poderia falar a respeito, se eu poderia comentar sobre essa visita. Bom, como foi uma visita particular, eu fui orientada a não fornecer diálogos, porque não foi uma entrevista, mas que eu poderia tranquilamente fazer um relato sobre essas horinhas que eu fiquei por lá. Eu nunca imaginei que um dia eu entraria na casa de um ex-presidente do Brasil, de um dos maiores presidentes da história, e o encontraria assim, doente, mas com os olhos ainda queimando de vida. Eu fui visitar Jair Messias Bolsonaro, o homem que, em 2018, levou uma facada de 12 centímetros no abdômen para que não chegasse ao poder. E que, em 2025, ele ainda paga o preço por ter chegado. Quando ele abriu a porta, o primeiro som que eu ouvi foram soluços que duraram durante todo o período da visita. Também tiveram crises de falta de ar que o dobravam ao meio e refluxos que, em muitos episódios, acabavam em vômito. É o corpo lembrando todo santo dia que tentaram matá-lo. E agora estão tentando de novo. Só que, dessa vez, com caneta, toga e algemas. Condenado por um golpe que nunca existiu, num julgamento em que 3 dos votos mais pesados vieram de Cristiano Zanin, ex-advogado pessoal do Lula, o que por si só dispensa qualquer tipo de contexto, do Flávio Dino, dono dessas declarações aqui. Bolsonaro é mais próximo do diabo do que de Jesus Cristo. Bolsonaro, se tivesse que ele se alinhar, ele se alinha facilmente nas hostes do diabo, de Satanás, do demônio. Eu afirmo ao senhor, de novo, que o presidente Lula é um homem honrado, honesto, ficha limpa, orgulho do Brasil, um dos maiores estadistas da história do mundo. E Alexandre de Moraes, o rival declarado desde 2019, o atual ícone dos militantes do PT. No momento pronuncia-se o ministro Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Não foi julgamento, foi sentença anunciada. Seria o fim da vida política do presidente. E esse era o recado. Nunca mais poderemos votar em Bolsonaro. E a próxima etapa do que eu acredito ser um plano é transferi-lo para uma cadeia comum. Um homem, não qualquer homem, de 70 anos, com sequelas graves, com risco real de morrer numa cadeia, porque querem uma foto, querem um troféu da vitória. E eles sabem disso. Talvez eles contem com isso. Mas sabe o que mais me marcou? Bolsonaro sabe de tudo. Ele tem consciência cristalina de cada golpe que ele levou. Ficou muito claro que ele acompanha cada detalhe do que acontece no país. Ele sabe exatamente quem o condenou, com a ajuda de quem e o porquê. E mesmo assim, o cara não tem ódio nos olhos. Ele tem dor, tem cansaço físico, um grande cansaço mental. E também havia muita indignação. Mas também tinha uma calma estranha, quase serena, de quem entendeu o tamanho do tabuleiro, de quem sabe exatamente quais jogadas o levaram à derrota e de que isso não aconteceria novamente. Falávamos do Senado da República e sua formação para 2027. E assim, os soluços continuavam. Porém, naquele momento, o olhar definitivamente mudou. E foi ali que eu entendi de forma clara que definitivamente a luta não havia terminado. O Senado brasileiro vai ser o palco do último round. Alexandre até pode prendê-lo, mas a chave dessa cela está aqui fora, na mão do povo, nos nossos dedos. E se eu acho que o presidente acredita na anistia? Sim, claro. Não apenas por ele, mas por milhares de pessoas inocentes que foram usadas em uma narrativa que foi repetida até que se tornasse uma verdade. O jornalismo da Globo acompanha o dia seguinte aos atentados terroristas contra os prédios dos 3 poderes. Zé Dirceu tá solto dando entrevista e fazendo análises políticas. O Sérgio Cabral faz lives de sua piscina na sua cobertura com vista para cartões postais. Lula é o presidente desse país com todas as suas condenações anuladas. Não porque ele era inocente, mas porque do nada a Suprema Corte decidiu que ele havia sido julgado no foro errado. E para quem não se lembra, as denúncias contra o Lula não foram novamente oferecidas porque não havia tempo hábil para julgamento antes da prescrição dos crimes. Foi um timing incrível.
Mas presos do dia 8 de janeiro ficaram, ou ainda estão há mais tempo presos, longe de suas famílias, do que o Lula ficou detido após o maior esquema de corrupção que esse país já viu. A Débora do Batom, que se tornou um ícone, passou quase 2 anos presa sem condenação, longe de seus filhos pequenos, crianças. E não venham me falar que a anistia para crimes contra a democracia é inconstitucional. Essa balela já caiu. Eles só estão escondendo essa informação de você porque a informação é algo muito poderosa. Ninguém pode tirar de você. E se você é uma pessoa bem informada, você questiona. Questiona a mídia, o governo, a justiça. E ninguém quer o povo questionando os poderosos que ditam o que você pode fazer ou o que você pode pensar. O plano é de doutrinar, seja pelas narrativas, seja pela obediência, pelo medo. E isso não é o que as democracias fazem. Não mesmo. Então, sim, precisamos lutar pela anistia. Precisamos falar sobre isso todo dia, fazer uma reflexão justa sobre o nosso próprio comportamento. Tá, nós fizemos um grande ato no Congresso. A oposição ocupou a mesa após várias promessas não cumpridas de se votar a anistia. E aí a oposição foi processada por esse ato, parlamentares com risco de suspensão, e então o assunto praticamente desapareceu. Aquela foi a nossa última tentativa? Estamos tão entregues assim perante a injustiça? O medo realmente nos cooptou? O presidente do PCO certa vez esfregou na nossa cara de que se a esquerda tivesse um único preso político, nos moldes que nós possuímos milhares, esse país estaria parado. Nós não chegamos nem perto disso. Ficar pedindo por anistia no Twitter está resolvendo o quê? Fica aí a minha reflexão, até mesmo em tom de autocrítica. Mas tá, além da anistia, existe algo mais poderoso? O presidente Bolsonaro acredita mais ainda na virada da próxima legislação. Em fevereiro de 2027, 54 novos senadores tomaram posse. Se fizermos a maioria, o pesadelo acaba. E não adianta você votar num cara legal que tem uma penca de processos na Suprema Corte e que pode ter o seu voto ameaçado por quem o julga. O filtro dessa vez terá que vir com lupa. O seu candidato terá que ter mais do que um discurso bonito. Ele terá que ter comprometimento público com as pautas que ele vai enfrentar. As nossas pautas. Assistiremos pela primeira vez um processo de impeachment aberto contra ministros da Suprema Corte. E isso, caso a direita faça uma maioria e, por consequência, o presidente do Senado, vai ser um fato. E eles também sabem disso. Ultimamente eu tenho ouvido muito a seguinte frase: "Ah, Bárbara, eles não vão deixar." Meu amigo, quem tem que deixar não são eles, somos nós. O poder do voto é o que faz uma democracia, a vontade do povo. E quando a gente aceitou que o poder era deles, não nosso, quando ficamos submetidos ao medo que eles impuseram, eles fizeram o que fizeram. Os investigados do roubo a aposentados no INSS chegam para depor com habeas corpus concedido pela Suprema Corte. A oposição parlamentar é processada por dizer que o irmão do Lula está envolvido na fraude. Já o Moro vai ser julgado por uma piada de festa junina. Outros parlamentares da oposição por terem chamado Lula de ladrão. Olha o ponto em que nós chegamos para não pararmos agora o que estamos fazendo e prestar atenção em como resolver isso. E fazendo aqui uma reflexão de tudo o que já aconteceu, Olavo estava certo. Ele disse que fizemos uma loucura ao eleger um presidente sem uma base estruturada, que nós o jogamos lá para apanhar sozinho. E como não éramos uma base de fato estruturada, mas em formação, à medida que as coisas iam acontecendo, os incomodados iam se mudando. Quantas Joyces, Frotas e Soraias não pegaram os votos e depois partiram em retirada? Muitos, até hoje, que julgam serem os donos das respostas, ainda se retiram, sem nunca, jamais terem enfrentado 1/100º da perseguição que Jair Bolsonaro sofreu. E isso nunca havia acontecido antes de forma tão brutal, tão explícita. Uma perseguição escancarada. Mas agora a gente já entendeu? Não pode subir hashtag no Twitter falando mal da corte? Não pode falar mal de urna eletrônica. Que absurdo. Mas mais que isso, entendemos que uma base, agora sim consolidada, age com estratégia. E que o apoio do presidente, qualquer um deles que lá estiver, vai passar diretamente pelo Congresso brasileiro. Não hoje. Hoje nós temos parlamentares presos no ciclo infinito da impunidade, porque devem à justiça, talvez por falta de coragem, ou talvez porque eram apenas oportunistas. Mas dessa vez vai ser diferente, porque o tempo de errar acabou. Eis o tempo de mostrar que aprendemos com os nossos erros. E eles sabem disso. Não é necessário apenas colocar em julgamento público os atos inconstitucionais de pessoas que se consideravam semideuses.
A nossa função é levar para o Senado aqueles que possam restabelecer a função constitucional daquela casa. E essa é a única chance de restaurar a democracia. É a última tentativa antes de virar Venezuela. Você duvida? Olha o que a mídia, que sabemos ser militante de esquerda, enxerga claramente. E escute como isso é grave. Sempre comento aqui que durante a campanha, na verdade a campanha não, o governo de transição, depois que o Lula ganha, no governo Lula 3, deixou muito claro que seria outra forma de fazer indicação para o Supremo, porque ele considera, e deixou isso muito claro para os ministros que compõem a corte, que ele foi para a prisão pelas mãos de muitos daqueles que ele, o PT, eles indicaram, ele e Dilma. Então que ele não ia mais errar, não podia mais errar na visão dele com essas indicações. Aí indica o Zanin, que foi advogado dele nesse processo todo da Lava Jato, depois o ministro Dino, muito leal a ele também, e agora o Jorge Messias nessa vaga, que abriu, porque o ministro Barroso decidiu se aposentar. O presidente Lula não tinha isso no radar. Então, quem conhece muito bem ali o presidente sempre repete isso, que prefere muito mais ter uma estabilidade no Supremo do que esperar para ver o que vai acontecer no Congresso, ou seja, apostar nessa governabilidade, porque tem muita variável. Vocês entenderam? É dito abertamente na mídia que o Lula quer governar com a Suprema Corte, algo absolutamente incompatível com democracias. Mas se ainda não está claro para você, deixa eu melhorar. Você partir do princípio de que o presidente tem que colocar pessoas da sua confiança pessoal no Supremo, é partir do princípio de que você quer neutralizar o Supremo. Exatamente. Você quer... Que seja uma extensão sua. Uhum. Exatamente. E aí perde o sentido, completamente. É assim que os governos autoritários mantêm o Supremo e continuam autoritários, porque só tem gente do governo no Supremo. E aí o Supremo está funcionando, o Congresso está funcionando, mas a todos os efeitos, os instrumentos estão ali. Só para reforçar isso que minha volta está dizendo, é assim que aconteceu na Turquia, do Erdogan, na Venezuela, todos os governos com tintas ali autoritárias, autocracias, funciona assim, você mantém uma aparência de legalidade, afinal de contas o Supremo existe. Ninguém vai poder dizer que não exista, mas é um Supremo muito afinado com quem manda de fato. Você vai manter a Suprema Corte de pé, dizendo que as instituições estão funcionando, mas com aparelhamento total e completo. É exatamente isso que o cara disse. É uma aparência de democracia, porém é puro autoritarismo. O Supremo será transformado numa superagência de governabilidade do PT. Foi o que o Chaves fez, foi o que o Maduro fez. Galera, a perseguição à oposição é algo real, é visível. O Hamas é o terceiro deputado a se exilar fora do país. Porque isso tem que ficar claro. Quando você foge de uma perseguição política, você está se exilando. Não tem outro nome. Apoiadores do presidente Bolsonaro e somente do presidente Bolsonaro têm que deixar o país para que possam falar livremente, por conta da censura, do assédio judicial. Jornalistas estão deixando o Brasil por isso. E tá aí, na cara de todo mundo. Então não adianta a gente brigar pelo presidente se quem manda de verdade será a corte que nunca teve voto popular e está ideologicamente alinhada a um grupo político, justamente aquele grupo que nos persegue. E esse, eu sei, é o sentimento do presidente Bolsonaro, eu sei que esse é seu foco. E eu tenho que dizer isso porque ele não pode falar. O líder da oposição, em uma democracia, não pode falar. Lula se entregou no sindicato com discurso para militância, com câmera, choro, circo. Lula recebia mais de 3 visitas por dia. Ao Bolsonaro tiraram a voz antes mesmo de tentarem jogá-lo numa cela. E mesmo assim ele acredita em tudo isso que eu falei para vocês. Ele conta que sejamos não só a sua voz, mas a voz de milhares presos injustamente num processo político, numa tomada de poder, numa caça às bruxas jamais antes vista. E eu saí daquela casa com o coração apertado, mas pela primeira vez em muito tempo, com algum tipo de esperança. Porque eu vi um homem que passou por muito mais coisas, coisas que nenhum de nós chegou perto de passar, e que já podia estar acabado, mas que escolheu ficar de pé, sem se entregar, na confiança absoluta de que nós aprendemos, que nós faremos a diferença e que nada disso foi em vão. Tá no nosso turno, rapaziada. Alexandre quer a foto do Bolsonaro preso para a vitória política, mas nós teremos a foto registrada do ponto de virada total. Será a foto explícita do regime, mas também um retrato da injustiça. Chegou a hora de escolher o seu lado na trincheira. Eu já escolhi o meu. E você? Se puder, seja um apoiador do canal entrando para a melhor família da internet, a família Te Atualizei.
Com R$10 por mês, você ganha um acesso ao aplicativo e pode trocar ideia, desabafar, alinhar pensamentos e discutir os principais temas em tempo real com uma galera que pensa igual a você. Além, claro, de todo o conteúdo exclusivo para quem pode apoiar o meu trabalho nesses tempos tão difíceis. Na Black November, assinando o plano anual, você leva 4 meses de desconto. Portanto, se você quiser e puder, o link vai estar fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito obrigada. Nos vemos no próximo vídeo, se a democracia brazuelana deixar. Mas até lá, reaja Brasil!